E aí, meus amigos? O Rodrigo Constantino é um capacho do Bolsonaro? É um passapano do governo federal? Ou é um jornalista independente, como ele gosta de dizer? Pois é, meus amigos, eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês porque o Rodrigo Constantino, assim como outros jornalistas, vem tendo aí um certo destaque, especialmente aí na Jovem Pan, por conta dos seus posicionamentos. É o caso aí do Augusto Nunes, é o caso do próprio Rodrigo Constantino, foi o caso do Caio Coppola. Também nós temos aí na grande imprensa o Lacombe, tem o Siqueira, enfim, nós temos aí algumas figuras muito interessantes de se analisar e eu gostaria aqui de trazer para vocês o que a gente deve esperar de um jornalista. No final desse vídeo aqui eu vou trazer um vídeo, um bate-boca entre ele, Constantino, e o Marco Antônio Villa, imperdível. Caso você não tenha visto, o Marco Antônio Villa parece que ele ficou até pálido, perdeu completamente a compostura. Enfim, vocês vão adorar assistir esse vídeo comigo. Mas enfim, meus amigos, vamos lá. Eu quero trazer aqui alguns prints de algumas publicações do Rodrigo Constantino e os vídeos aí eu vou comentando aí a respeito paralelamente à medida que eu vou passando aí os prints para vocês, mas vocês fiquem à vontade para buscar aí depois aí no canal da Jovem Pan. Primeira coisa, antes de passar esses prints, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: para quem me acompanha há muito tempo aqui, sabe que eu não cobro o posicionamento de jornalista e nem de humorista. Vez ou outra a gente tem que acabar falando sobre um ou outro aí, mas eu acho que a gente tem que entender, meus amigos, que o posicionamento político a gente tem que esperar de políticos e de apoiadores de determinados governos, né? De um jornalista, o que a gente tem que esperar é a isenção. Tem que esperar que ele passe a verdade, né? E se porventura houver alguma crítica ao que a gente pensa, alguma coisa desse gênero, se não houver falta de honestidade, não tem razão da gente esperar que um jornalista seja partidário, né? Isso acontece com a esquerda. Nós estamos cansados de ver aí nos grandes veículos de comunicação jornalistas que realmente são militantes. Então nós temos uma pequena, na minha opinião, uma pequena confusão em cima dessas expectativas, dessas projeções, né? A gente projeta expectativas em alguns jornalistas, isso que é um grande erro. E às vezes algumas pessoas se sentem um pouco constrangidas de falar de determinados jornalistas, fazer alguns elogios a determinados jornalistas, porque hora ou outra ele passou alguma opinião, emitiu alguma opinião que seja contrária àquilo que nós, militantes de direita, conservadores, bolsonaristas, defendemos, né? Com relação ao Constantino, pelo que me consta, ele teve aí algum entreveiro, eu não sei aonde começou o entreveiro com o professor Olavo de Carvalho, mas é engraçado que recentemente o próprio professor compartilhou uma publicação do Constantino e o Constantino até brincou com essa publicação. Eu queria ter encontrado a resposta, porque o Constantino, ele pegou esse print aqui e retuitou na conta dele, fazendo algum comentário assim, ele não sabe elogiar, mas brincando, não tão amistoso mesmo, né? Foi engraçado que é um vídeo aqui que o Constantino fez, né, participando ali na Jovem Pan, e o Olavo com o jeito dele, né, falou, Rodrigo Cocô tem razão, baralho, né? E aqui outra publicação que eu acho interessante aqui, que numa entrevista que o Olavo de Carvalho deu à Jovem Pan, é engraçado, dá pra imaginar o Constantino falando, né? Ok, vou admitir que ele saiu bem na entrevista e deu boa audiência. Interessante essas coisas. Italo, você vai cair na conversa do Constantino? Você sabe o que o cara já fez lá atrás, os ataques que ele já fez? Primeira coisa, meus amigos, antes de passar os prints de algumas coisas aqui para vocês, eu quero falar mais uma vez. A gente não pode cair na armadilha de querer projetar num jornalista a figura de um militante, ações de um militante. Não dá para cobrar o Rodrigo Constantino, assim como ninguém, com um militante, um defensor de Bolsonaro. Nós temos que esperar dele um mínimo de decência, de honestidade, de verdade de um jornalista, ok? Agora, você pode me perguntar assim, Ítalo, mas ele está se aproveitando do bolsonarismo para ganhar palanque, ganhar holofotes, ganhar apoiadores nas redes sociais?
Ou, a gente poderia falar um monte de coisa, meus amigos, a respeito das intenções de Constantino. Poderia falar que ele brigou com todo mundo da esquerda, que ele ficou isolado e agora ele tenta trabalhar dessa maneira. Podemos falar também que, de repente, diante do convívio com essa, como ele gosta de chamar, da patota da esquerda, ele viu que aquilo ali é um círculo nojento de pessoas que trabalham na imprensa e ele não quis participar disso e mudou um pouco, né? Ou podemos dizer que ele sempre foi assim, de repente ele foi mais crítico no início, onde o Bolsonaro não tinha mostrado a que veio e agora vendo que o Bolsonaro mostrou, né, mostrando com ações, ele percebe que o Bolsonaro é um bom presidente. Entende? Não tem como a gente entrar na cabeça do cara e entender o porquê que ele está fazendo isso. Agora, o que tem como a gente fazer, meus amigos, é o quê? É reconhecer que hoje, talvez o Constantino seja o jornalista mais combativo aos jornalistas esquerdistas. Independentemente do que tenha na cabeça dele, das intenções dele, é importante ter um cara que bata do jeito que ele vem batendo na classe jornalística que tem esse viés esquerdista, que são militantes esquerdistas. Isso é importante, meus amigos. A todo momento a gente fica reclamando desses jornalistas que ficam falando besteira, que defende PT, que defende comunismo, que defende as pautas esquerdistas, nojentas na imprensa. E nós temos figuras, esqueci até de falar, um cara fantástico, o Fiuza, um cara fantástico também. Mas, veja bem, você sabe muito bem o que o Augusto Nunes é capaz de fazer, né? Se ele for confrontado, ele é capaz de socar a mão na cara igual ele fez com o Verdevaldo, né? O Caio Coppola, a gente adorava o que ele fazia lá na Jovem Pan, no Morning Show, mas era contra o Fefito e o Coppola, apesar de fazer um excelente trabalho, parece que ele não sai de cima do muro, um pouco politizado, embora não ache que isso seja nenhum demérito, entendeu? É a postura dele, e foi muito válida. Nós temos o Fiuza, que, nossa, ele consegue bater tão forte e com uma classe tão colossal, que também faz um ótimo trabalho. E o Constantino, ele entra nesse cenário batendo na esquerda, muitas das vezes, da forma que nós gostaríamos de bater. Ah, Ítalo, mas ele bate por essa razão ou por aquela razão. Não importa qual seja a razão, meus amigos. E por que eu digo isso? Imagine com a audiência da Jovem Pan, todas as pessoas que estão, de repente, no carro, na capital, num trânsito, numa viagem, ou mesmo em casa assistindo aos programas que ele participa, e ele vendo ali, as pessoas vendo como Constantino vem batendo na hipocrisia esquerdista na extrema imprensa. Vocês hão de convir comigo. É um trabalho muito importante, independentemente do que eu e você possamos pensar a respeito das razões que levam o Constantino a agir dessa maneira. Eu tenho uma predisposição, até algumas vezes as pessoas pensam que eu sou meio bobo, às vezes até eu acho que eu sou meio bobo, né? Mas eu acho que o cara é natural, o cara é desse jeito mesmo, entendeu? Só que um jornalista, eu espero dele um jornalista, não um militante. Essa é a forma que eu costumo exercitar a minha inteligência, e eu divido aqui com vocês. Eu até quero que vocês comentem aí o que vocês acham disso, entendeu? Mas enfim, meus amigos, o Constantino vem batendo aí na turminha lá, na japonesa, Thaís Oyama, o Barba lá, como é que chama? O Josias, né? Então eu vou trazer alguns prints aqui para vocês se deleitarem antes, né? Vocês gostam de uma lacração, né? Antes de trazer o vídeo dele deixando o Marco Antônio Villa absolutamente fora de equilíbrio. Mas vamos para os prints. Como eu falei, meus amigos, ter um cara que está fazendo o que está fazendo aqui na internet, na extrema imprensa, é importante, meus amigos. Essa primeira publicação que eu trouxe para vocês aqui, batendo no MBL, ok? Nessa segunda publicação aqui, minha participação no Pânico hoje, não adianta querer escargot, prudente, sofisticado, quando as opções na mesa são buchadas de bode ou dobradinha, e um deles ainda está envenenado. Percebe, meus queridos, a narrativa que ele vem destruindo da esquerda?
Importante, meus queridos, é importante. Tá aqui o print que eu falei aqui do MBL, né? Assim, ó, os moleques do MBL seguem tentando atrair o voto da garotada de 11 anos, que não vota ainda. Que fim melancólico dessa turma. Foi o que restou, né? Ele tem ali brigas, ele tem algum problema muito sério ali com o Arthur do Mamãe Falei, né? Do canal Mamãe Falei. Os dois trocam ofensas aí bem contundentes aí na internet. Aqui, é engraçado a carinha que ele fez aqui, ó. A Thaís Oyama, o Josias aqui, e ele fez uma carinha e deixou um print aqui, porque ele tá ali combatendo esses dois aqui, meus amigos, todos os dias. Querendo ou não, meus amigos, vem desmascarando esses dois aí, não sei até quando vão aguentar. O Vila não aguentou. Aqui, meus amigos, ó, um combate direto à Folha, ó. Aqui, rapaz, esse site da Folha é mesmo o que há em termos de desonestidade intelectual para forçar uma narrativa partidária. Aliás, é nesse site que meus colegas de bancada escrevem, né? Então ele parte para cima mesmo, meus amigos. Não bate com luva de pelica, não, né? E repito, vou repetir isso aqui várias vezes durante o vídeo, é muito importante uma figura como essa. Ah, então, mas ele é bolsonarista? No final do vídeo nós vamos conversar sobre isso. Aqui, meus amigos, essa publicação de baixo aqui, foi por conta aí de um debate acalorado entre o próprio Constantino e o Josias, né? Então ele retuitou aqui uma publicação do Francisco Lobo dizendo o seguinte: Caro Josias, Moro sempre será lembrado como o juiz herói. Moro sempre será lembrado como um bom ministro da Justiça. Moro sempre será lembrado porque abandonou o barco por vaidade. Moro atualmente é lacrador e um péssimo blogueiro, entendeu? Interessante, meus amigos. Aí o pessoal que é isentão, esse pessoal aí que não tem lado, o Constantino tá batendo no Moro também. Tá batendo no Moro também. Outra publicação interessante aqui, meus amigos. A hashtag Paga Logo ao Corona Voucher foi um erro exagerado. Foi só um pulo. Mas tem método e coerência. É preciso sempre criticar o governo federal e o presidente Bolsonaro. E se você aponta esse viés, já sabe, você é um capacho. Ele vem sendo chamado aí de capacho por parte aí do Josias, que disse aí que até recebeu um selo de qualidade do próprio Bolsonaro, porque o Bolsonaro também vem recomendando a leitura, o acompanhamento por parte aí das pessoas de acompanharem o Rodrigo Constantino, né? Aqui ele faz uma publicação logo abaixo a respeito aí de muitas coisas que envolve aí o que em torno de vidas negras importam, né, meus amigos? Ele vem desmascara mesmo. É importante isso daí. Aqui também é um retweet que ele deu no Maurício Costa por conta aí de um outro debate acalorado com o Josias, onde o Rodrigo levantou que em 2003, se eu não me engano, o Josias foi lá e colocou o Lula lá em cima, falando que era o grande líder, que isso e que aquilo, né? E a resposta, a justificativa do Josias para o Constantino foi dizer que não tinha como em 2002 prever o que o Lula seria, né? E eu achei também muito interessante essa publicação, por isso que eu passei para vocês. Tá aqui, ó. Seria as palavras do Josias, né? Eu não poderia adivinhar que Lula seria corrupto. Então aqui a resposta. Essa desculpa para manter a pose de imparcial é admitir que nunca entendeu de ideologia política e ainda diz ter opiniões técnicas. Mas quem entende do assunto percebe e joga o sujeito para a esquerda, onde é o seu lugar. Ou seja, se uma pessoa se comporta e fala do jeito que o Josias fala, né, a gente que entende de política já sabe onde colocar o cara, né? Que é a esquerda. Aliás, esse Josias aí gosta de falar assim, quando o Constantino fala sobre direita e esquerda, ele fala assim, esquerda eu só vejo no trânsito, como se não existisse esquerda, né? Esquerda realmente virou brega ser esquerda. Um tempo atrás poderia ser até chique, né? Mas hoje é brega, as pessoas têm medo de dizer que são esquerda. Por isso que inventaram o nome progressista e diferentes outros tipos de denominação, mas é tudo a mesma coisa, que é o quê? Comunismo. Sobre ainda Josias, está aqui o Constantino descendo o porrete aqui no Twitter. Josias consegue, em sua análise, culpar o governo Bolsonaro pelos péssimos serviços do INSS,
que devia ser ótimo antes. Mete até a igreja no meio, mas fica nervoso quando falo de seu viés e parte para os ataques pessoais e rótulos. Faltam argumentos sobre se sobra arrogância e ideologia. Josias não é adivinho e por isso achava que Lula tinha capacidade de liderança, autoridade, coragem, visão, etc. Mas ele finge ter bola de cristal e ler mentes quando infere quais as intenções que vão no fundo da mente do coração de Bolsonaro. Sempre negativas. Sei. Interessante essa abordagem que ele fez também. E ele fez essa abordagem, meus amigos, com um colega de bancada. Desceu o porrete do cara. Então nós temos sim que falar sobre Constantino, entendeu? Ele também andou batendo bastante no youtuber Átila Yamarino até ao ponto de levar um bloco dele, né? E ele tira o sarro aqui mesmo, não tem conversa não. Aqui ele colocou aqui o bug, né? O colapso, né? O paradoxo da lacrosfera, né? Pegando aqui o que até o tema do vídeo que eu fiz ontem aqui no canal, se vocês não assistiram, assistam, né? Que o Dória cumprimentou o Jair Bolsonaro dizendo que ele estava certo em efetivar um ministro, para-ministro da Saúde, o Pazuello, né? Aqui, meus amigos, é bem interessante. Vou finalizar os prints com isso daqui para depois passar o vídeo. Aqui foi um embate que ele teve com a Thaís Oyama, a japonesa, né? No vídeo, né, ali no programa, começaram a debater e quando voltou a palavra para o Constantino, o apresentador disse que ele precisava ser breve, né? E ele falou assim, ó, eu vou ser breve, vai estudar, Thaís. E tá aqui, ele não se limitou a falar isso no programa ao vivo, mas também trouxe aqui conteúdo para o Twitter, né? E, para finalizar, antes que me esqueça, Capacho é a mãe. Por quê? Porque o Josias chamou ele de Capacho de Bolsonaro. Antes de passar o vídeo do Marco Antônio Villa, tem um trechinho aqui onde ele alfineta a Vera Magalhães também, que é dureza de aguentar, né? Vamos lá. Tem uma jornalista muito estimada por alguns aí, né, que comparou o governo com uma pelada. Se fosse futebol, seria uma pelada de várzea. O que essa patota não percebe, né, é que se esse tipo de jornalismo fosse uma pelada, não seria uma pelada de várzea. Seria um time sem torcida alguma, onde só os comentaristas elogiam e que tem que vencer no tapetão e no VAR, muitas vezes manipulado, porque de outra forma tá difícil. É importante que vocês entendam, não fiquem chateados comigo. Se eu coloco o vídeo direto aqui para vocês da Jovem Pan, ele perde o alcance, dá direitos autorais, pode me trazer problema no canal. Por isso que eu faço dessa maneira aqui, trazendo para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Aqui vocês vão perceber que o Marco Antônio Villa já tá pedindo água já, porque o cara tá nervoso. Claro, muito favorável, inclusive 50 bilhões de dólares injetado na Palestina, um Estado palestino com Jerusalém como capital, que era o que eles queriam. Eu acho que isso expõe justamente a hipocrisia daqueles que só repetem que tem que ter conversa, diálogo e acordo entre as partes e na prática fecham o olho para não enxergar que uma das partes não quer acordo de paz, coisa alguma, quer destruir o vizinho, a única nação judaica no meio de um bando de vizinhos muçulmanos. Acho que primeiro precisa conhecer um pouco história. Ignorância faz mal às pessoas. Tem gente que concordo. no ensino fundamental. Você fica caladinho que agora eu falo. Eu te ouvi, você está fazendo essa estratégia para ver se você aparece. Eu já saquei a tua. Porque você é um desconhecido, um incapaz. Vamos lá então. Me desculpe ser obrigado a dizer isso. Desculpa. Peço desculpa a todos vocês. Vamos lá então. Vamos discutir seriamente. A questão, eu vou só expor isso para o ponto final, porque é uma estratégia disso. Eu já antevi e tenho evitado, inclusive, fazer esse tipo de diálogo, que é muito desagradável. Faço questão de externá-los, inclusive questões que ocorreram aqui internamente muito desagradáveis, e não vou listá-las, né, em respeito a vocês e à Jovem Pan. Mas eu queria só deixar registrado o seguinte: primeiro, o Brasil, nos anos 30, O cara ficou 5 minutos, eu tive até que cortar aqui falando, e aí ele finaliza dizendo isso aqui, ó. Presta atenção. História, eu não vou continuar aqui, porque se nós não estamos aqui para discutir isso ad eterno, temos um amplo noticiário e seguimos em frente. Até porque se perdeu bastante no raciocínio, não tinha favor. muito a ver com o que a gente estava debatendo em pauta. Memorizar data não é fazer análise, até um papagaio repete datas. Né? Eu só queria dizer o seguinte: isso aqui não é o programa do Ratinho. Então, eu me recuso a continuar
e digo publicamente, vocês me desculpem, eu esperava que a empresa tomasse uma atitude. Isso é uma estratégia, infelizmente, é necessário muito chegar e banca a vítima. vocês notaram a gravação. Esse sujeito, eu não vou com esse elemento continuar dialogando, porque não é possível ter diálogo. Vocês me desculpem, você consegue dialogar mas com alguém, é necessário com todo mundo, não com uma pessoa como você. É uma questão que se coloca, é que nós temos um jornal, temos que ter respeito a quem nos acompanha pelo rádio, pelo YouTube. Só isso. Fala e chega. Essa é a estratégia que ele quer criar para favorecer os negócios privados dele, criar sindicato e ver se ele sobe. Meu Deus do céu, chama todo mundo de nazista, acusa os Ele, outros de... ele nem sabe o que é nazista e corrupto. Eu acusava o PT quando você estava calado. Vamos seguir Eu em estava frente. calado, eu tenho um Vamos livro de seguir em frente. 2005, Vila. Vamos seguir em frente. Eu tenho um livro de Não, 2005 sobre o PT, Vila. Isso, tem. Não seja Tem ignorante, tudo. Vila. Ignorante é você. Vamos seguir em frente. Não sabe Isso nada aqui do é que tudo tá falando. estratégia. Esse tipo de trabalho, o Brasil não está em 2016. Está em 2020. Eu acuso o Vamos presidente olhar de para um tempo frente. urgente. Pessoal, vamos seguir com o jornal, muito gente. mal, viu? Isso aqui é uma coisa constrangedora, viu? Constrangedora. E a gente segue. Agora são 7. Esse Marco Antônio Villa, ele é um desequilibrado. Você pega, eu assisti quando ele abriu o canal dele no YouTube, quando ele saiu da Jovem Pan, pela segunda vez, eu fui assistir algumas coisas dele, mas o cara é completamente alterado, o cara fala besteira em cima de besteira, né? O Marco Antônio Villa, eu passei a notar ele com mais atenção quando eu soube que numa entrevista que ele deu a Marília Gabriela, se eu não me engano, ele tinha dito que não tinha existido ditadura no Brasil, sabe, debochou de quem falava isso, e quando o Bolsonaro estava ali buscando a eleição de presidente da República, ele disse que houve sim ditadura. Então é um cara realmente que fala, assim como grande parte da imprensa, o que lhe convém no momento, né? Então o Rodrigo Constantino, nesse vídeo que eu mostrei para vocês aqui, né, ele ficou 5 minutos falando sobre o negócio, tive que cortar aqui para não ficar longo o vídeo, e na hora que ele finaliza, ele falou assim, olha, eu não vou nem falar mais sobre isso, porque senão eu vou ficar falando aqui para sempre, né? E enfim, meus amigos, é importante o trabalho que o Constantino vem fazendo. Você pode até dizer que não é um trabalho pró-Bolsonaro, embora, né, para quem assista, ele anda valorizando bastante os feitos de fato do nosso presidente da República. Elogiar o presidente da República não quer dizer que o cara é bolsonarista. Por quê? Porque ele está falando de verdades. Eu também esqueci de falar do Alexandre Garcia, viu, meus amigos? Que outra pessoa também que vem sendo atacado aí como se fosse um bolsonarista. Não é, né? Eu acho que passar pano ou ser capacho é essa turma da esquerda que simplesmente fecham os olhos para todo o horror praticado pela esquerda no Brasil e atacam o Bolsonaro, que nada daquilo que o PT e todos os antecessores fizeram, Bolsonaro não fez. Você pode ter críticas, você pode ter um monte de coisa, mas não adianta você ficar falando de pequenos detalhes, como, por exemplo, andar sem máscara ou ir a uma manifestação espontânea das pessoas, e quando você fecha os olhos para tudo aquilo que já passou. É uma falta de proporção acho que não se limita a ser uma falta de proporção, e sim é uma falta de honestidade. Ter jornalistas sérios no Brasil hoje é muito importante. Embora nós tenhamos poucos, como eu quero elencar aqui, Alexandre Garcia, Fiuza, o Constantino, o Augusto Nunes, o Lacombe, né? Entre outros poucos, né, da extrema imprensa. Não estou falando dos declaradamente conservadores, estou falando dos jornalistas, vamos dizer assim, isentões. Mas isentões não num tom pejorativo, são aqueles que falam a verdade. É o isentão no bom sentido, se é que assim nós podemos dizer, né? Não é o cara que fala assim, eu sou bolsonarista, né? Por exemplo, eu sou bolsonarista, né? Então eu não sou isento, eu tenho o meu lado, né? Então eu acho que é interessante isso daí. Por exemplo, o resto da classe jornalística não são isentões, são assumidamente esquerdistas, embora finjam, né? Mas você pega no texto deles, são. Então, acho que é importante que isso esteja acontecendo no Brasil e, por interesse, por oportunidade ou não, ou por essência, né? A gente vai começando a modelar por cima, nivelar por cima
todas as classes profissionais do país, inclusive a do jornalismo. Virou brega ser de esquerda. Esses jornalistas de esquerda não são respeitados, eles são hoje, fazem parte de uma bolha. Hoje as pessoas que não se interessam por política, assistindo a um jornalista, né, um comentarista, um blogueiro esquerdista, logo percebe que trata-se de uma narrativa mentirosa, o que eles trazem a público para tentar manipular as massas. E hoje, por conta simplesmente da verdade, pessoas sérias que falam da verdade e trazem a público os bem-feitos, por exemplo, do presidente da República, Jair Bolsonaro, vem conquistando aos poucos credibilidade junto ao consumidor de informação. Não tem jeito, meus amigos. O momento é muito importante. E pessoas, como essas pessoas que eu citei, entre outras, fazem um trabalho de fundamental importância para poder esclarecer, né, as informações que são divulgadas pela imprensa e mostrar que a grande parte da imprensa passa mentiras, né? Além de jornalistas como esse, nós precisamos, né, a direita, né, os conservadores precisam ocupar espaços, né? Não só ocupar espaços, como criar espaços, né? Então, teríamos aí os esquerdistas, teríamos aí os... Eu até usei o termo, talvez erroneamente, de isentões, né? No bom sentido, não foi com o tom pejorativo que eu quis usar, mas pessoas que tratam ali sem puxar a sardinha para algum lado. E eu acho interessante sim ter jornalistas que puxam para algum lado, desde que não mintam, né? Para quem me segue aqui, sabe que eu falo que o meu papel aqui, eu sou um youtuber. Eu pego um celular e faço um vídeo aqui. Eu tenho lado, o meu lado é do Brasil. E para eu apoiar o Brasil, na minha opinião, nós temos que apoiar o presidente Jair Bolsonaro, ok? Então eu tenho uma proposta, eu deixo clara a minha proposta para vocês. Qual é a proposta? Pessoal, o presidente não é perfeito. O presidente errou, erra e vai errar. Eu tenho uma proposta de não trazer erros aqui e ficar batendo na tecla. Essa é a minha proposta, ok? Mas quando eu assumo que eu tenho essa proposta, para mim, na minha opinião, eu não estou enganando vocês, porque eu estou falando que eu poderia falar de uma coisa ou outra, mas eu opto por não falar, porque nós já temos tanta gente falando besteira. Por que eu vou pegar o telefone e vou ficar falando aqui de uma ou outra crítica pequena que eu teria para fazer ao Bolsonaro? Então eu opto por não fazer. Eu acho que seria mentira da minha parte, desonestidade, cafajestice da minha parte, se eu pegasse algo que eu acho errado e trouxesse aqui para vocês, que são vocês são meus seguidores. Então eu trazer para vocês aqui como se fosse um acerto. Aí seria canalista da minha parte, né? Então, como eu procuro deixar claras as coisas para vocês, eu acho que esse é um trabalho interessante se a gente pode dizer assim, né, do meio jornalístico, que a direita deve fazer sim. Tudo isso buscando o melhor aí para o nosso país, para a nossa nação e para os nossos sucessores, os nossos filhos, netos e bisnetos. Não é mesmo, meus amigos? Então esse é um videozinho aparentemente light, tem uma pegada light, a gente deu algumas risadas aqui, mas tem muita importância a gente entender o papel das figuras dentro do jornalismo do país. Entender que de muitas pessoas sérias que fazem um papel fantástico, por fazerem não quer dizer exatamente que são bolsonaristas. E a gente nem deve esperar que sejam bolsonaristas. São apenas jornalistas, né? Enquanto estiverem falando a verdade e batendo na esquerda, meus amigos, está de bom tamanho. Não é mesmo? Deixe seu comentário. Não deixe de colocar o dedo aí no joinha, que é importante para que o vídeo propague cada vez mais. E espero aí no próximo vídeo trazer boas notícias. Sempre repito isso aqui para vocês, meus amigos. Beleza? Tamo juntos.